ajudar, para te abençoar. Meu Deus, como eu amo ser igreja. Querido, nós estamos numa série de mensagens chamada Para Que Estou na Terra. Essa série de mensagens ela é inspirada no livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. E nós temos já uma caminhada, hoje é a quinta, nessa manhã nós vamos compartilhar o quinto princípio de por que estou na terra, ou para que estou na terra. E nós vamos falar nesta manhã esse quinto princípio, essa quinta verdade, que tem como tema: você foi moldado para servir. Diga comigo, eu fui moldado para servir. Nós somos moldados para servir. O apóstolo Joel fala muito: quem não serve, não serve. Nós precisamos aprender que o sentido da nossa existência na terra passa necessariamente pela consciência ou pela convicção de que eu posso servir ao meu irmão, de que eu posso servir ao Senhor, de que eu tenho um propósito muito bem estabelecido na terra. Eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, cada um exerce o dom que recebeu para servir. No livro, o pastor Rick Warren fala que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Crescemos para nos doar. Para que você cresce? Para doar. Nós crescemos, nós amadurecemos a nossa vida com Deus com um propósito de servir, de doar a nossa vida para servir outras pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, olha só o que a palavra de Deus diz: quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem? Nós precisamos aprender a servir. Existe um provérbio dinamarquês que diz: o que você é um presente de Deus para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. O que você faz da sua vida é um presente que você dá para Deus. E você sabe o que Deus espera de mim, de você? Quem sabe? Que nós possamos servir. Diga, o que Deus espera de mim é que eu possa servir. Então, o quinto propósito é que nós possamos servir a Cristo através do meu ministério e que eu possa servir outros através do meu ministério. Duas verdades que eu quero falar com você aqui antes de compartilhar alguns princípios. Primeiro, você já parou para pensar como você foi preparado para servir ou como você é preparado para servir? Você é preparado para servir por meio dos seus dons espirituais. O Espírito Santo libera sobre nós dons, e esses dons é como o Senhor nos prepara para servir. Se você tem o dom do amor, o dom da caridade, o dom da fé, por meio desses dons nós temos a capacidade de servir ao próximo e a capacidade de servir à igreja. Isso é maravilhoso. Deus, Ele não nos chama, preste atenção, Deus não nos chama para fazer algo que Ele não nos capacite. Se Deus te chamou para servir, escute o que eu estou te falando, Ele vai dar todas as ferramentas que você precisa para servir com excelência. Você fala: eu não consigo servir, pastor, eu não sei cantar, eu não consigo orar pelas pessoas, eu não sei fazer as coisas. Querido, se Deus te chamou para servir, Ele vai colocar nas suas mãos o que você precisa para servir, e não somente servir, mas servir com excelência. Amém? Outra forma como você é preparado para servir, através dos seus maiores interesses. Seus maiores interesses é como Deus está te preparando para servir. Por exemplo, eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre gostei muito dessa área de foto, de vídeo, de som, de áudio, visual, sempre gostei. E lá em 2003, quando o apóstolo Joel chamou os meus pais para fazer um convite para que eu saísse da escola, estudasse de manhã, e depois que eu saísse da escola de manhã, viesse para a igreja e ajudasse aqui nas questões de audiovisual, ali eu descobri que eu amava muito mais do que eu imaginava. E por meio desse meu interesse, eu fiz uma faculdade, por meio desse meu interesse eu posso servir hoje na igreja. Consegue entender? Você fala: nossa pastor, eu tenho muito interesse em música.
Deus está chamando você para servir na sua área de interesse. Pastor, eu amo orar pelas pessoas, eu amo servir as pessoas por meio da oração. Deus está despertando na sua área de interesse para você fazer parte do ministério de intercessão, para você poder fazer parte do ministério de evangelismo, de capelania. Está aqui comigo? Aquilo que você tem interesse pode ser aquilo que Deus quer usar para que você sirva. Então Deus está te preparando nas suas áreas de interesse. Outra coisa, nas suas habilidades. Quantas pessoas aqui não têm habilidades das mais diversas, habilidades manuais, habilidades com construção, marcenaria, habilidades com costura, habilidades com crianças. E dessas habilidades que você tem, Deus vai usar para que você possa servir. É desta forma que Deus está te preparando. Outra área que Deus está te preparando para servir, por meio da sua personalidade. Aí você fala, será, pastor? Algumas pessoas falam, mas a minha personalidade é forte. Deus vai usar. Deus que te deu essa personalidade, Ele que está trabalhando em você. E se você talvez ache que tem algumas dificuldades, você pode ler aquele livro, Um Temperamento Transformado pelo Espírito. Aí você vai deixar o Espírito Santo transformar as suas deficiências e começar a preparar você ainda mais para servir por meio da sua personalidade. Outra coisa, você está sendo preparado para servir por meio das suas experiências. Quantos aqui já passaram por experiências bem complicadas ao longo da sua vida? Levante a mão. Acho que todo mundo, né? Alguém não tem nenhuma experiência assim, minha vida é monótona, não tem nada acontecendo. Eu acho que todo mundo já passou algum perrengue pelo menos uma vez na vida, alguma experiência delicada e que te fez amadurecer. Quantos já passaram por uma experiência que você te fez amadurecer? Levante a mão. Amém. Quantos aqui são casados com um marido que demora anos para consertar a torneira da sua casa, o chuveiro? Ô louco, tem mulher que era brincadeira, gente. Não era para levantar a mão. Use essa experiência, mulher, para encorajar outras a não desistir. Sirva as pessoas. Não vou perguntar quantos aqui são casados com uma mulher que ainda queima o arroz para não ter problema, amém? Então, mas use as suas experiências para servir. Eu e a pastora Adriana perdemos o nosso primeiro filho, foi uma experiência muito delicada que nós vivemos. Mas hoje eu vejo a pastora Adriana junto com a Val e com todas as mulheres que fazem parte do projeto Amor Mães Gestantes, usando essas experiências para servir outras mulheres. Isso é muito nobre. Deus quer que você use as suas experiências e está preparando você por meio delas para servir outras pessoas. Aí você pergunta assim, pastor, mas por que é importante servir? Simples. Nós temos um modelo, e esse modelo é Jesus, sim ou não? Se você estudar os evangelhos, estudar a vida de Jesus, uma das maiores características dele era o serviço. Mateus capítulo 20, versículo 26, 28, Evangelho de Mateus 20, 26 até 28 diz, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus é o nosso exemplo, e Jesus diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir, não pode passar outro pensamento na nossa mente como filhos de Deus, como cristãos, a não ser viver o que Jesus viveu, fazer o que Jesus fazia. E se Jesus disse que o propósito da vida dele era servir ao próximo, dar a sua vida para que outros pudessem ser salvos, transformados, nós precisamos viver essa experiência, nós precisamos estar disponíveis a viver o que Jesus viveu. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está com uma carinha hoje. Fala assim, você não está nem sorrindo, Jesus poderoso. Nós precisamos fazer o que Jesus fazia. No dicionário, a definição de servir, olha só que interessante, é ministrar a alguém, servir à mesa, aliviar necessidades, prover cuidados, cuidar dos necessitados. Essa é a definição de servir. Servir à mesa, ministrar alguém, aliviar necessidades, promover ou prover cuidados. Querido, nós não fomos feitos para viver para nós mesmos. Eu acho que
A pessoa mais triste da terra é aquela que vive para si. Aquela que só se preocupa com os seus desafios, aquela que só se preocupa com as suas necessidades, aquela que só se preocupa com o seu bem-estar. Porque por mais que ela alcance alguns objetivos, ela nunca vai conseguir ser plena. Porque a plenitude da vida passa necessariamente por viver como Jesus vivia. E viver como Jesus vivia é abrir mão de si para servir o próximo. Está aqui comigo? Então, se você talvez nesses últimos dias tem vivido apenas para você, Deus está trazendo essa mensagem, esse propósito para o qual você está na terra, para que você possa viver feliz. Servir pessoas, servir a Deus é o propósito, é a chave da felicidade. Servir outros é a chave da felicidade. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: servir você é o que me traz alegria. Essa semana eu vou lavar a louça na sua casa, essa semana eu vou cozinhar para você, vou te abençoar. Amém? A gente brinca, mas isso é uma realidade aqui na igreja. Eu já vi muito isso acontecendo, principalmente com mães que ganham bebês, e aí algumas pessoas se juntam e falam: hoje eu vou na sua casa, e vão lá, cozinham, limpam a casa, ajudam aquela mãe. Isso é serviço, isso é entender a necessidade do irmão. A igreja que serve vive algo extraordinário. Pessoas que vivem com o propósito de servir, elas experimentam milagres e sobrenaturais constantemente. Então, nós precisamos seguir o exemplo do maior servo que já existiu, que é Jesus. Agora, você aprende como servir. E a segunda pergunta que eu quero responder com você nessa manhã é: se eu aprendo como servir, a pergunta é: como eu sirvo então? Primeiro, você serve através do seu estilo de vida. O seu estilo de vida é uma forma de servir ao Senhor e servir a outros. Você serve ao Senhor por meio da sua família. O seu casamento, quando bem estruturado, ele é um serviço à sociedade, sabia disso? Quando você ama o seu marido, quando você ama a sua esposa, quando vocês andam em fidelidade, quando vocês têm demonstração de amor, carinho, quando vocês servem um ao outro, vocês estão também servindo à sociedade. Porque vocês estão transferindo testemunho. As pessoas estão olhando para vocês, estão sendo transformadas e falam: eu quero servir o meu marido como ela serve o marido dela, eu quero servir a minha esposa como ele serve a esposa dele. Nós servimos ao Senhor por meio da nossa família espiritual. Quando você se envolve com a igreja, você está servindo ao Senhor, porque daqui fluem dons, daqui fluem talentos. Quando você serve por meio da igreja, você inspira outras pessoas a servir, a sair da zona de conforto, a poder servir pessoas, e aí nós vivemos uma grande atmosfera de ajuda, de estender a mão, e a igreja então ela começa a decolar e a conquistar coisas extraordinárias. Então, que você possa se envolver com a sua célula, que você possa se envolver nos ministérios da igreja. A igreja tem tanta coisa que você pode fazer. Tem ministério infantil, tem acolhimento. Você fala assim: pastor, eu não tenho dom, habilidade nenhuma. Eu duvido que se eu colocar uma bexiga na sua mão, você não consegue balançar essa bexiga. Aí você já pode servir lá no acolhimento. Mas não é só isso. Pastor, eu amo sorrir. Então vai lá para o acolhimento. Receba as pessoas com um sorriso no rosto. A pessoa talvez saiu de casa, brigou com o filho, que demorou para se trocar, chutou o cachorro, acabou a água, não tinha luz, deixou a janela aberta na chuva de ontem. Aí ela chega na igreja cansada, mas quando ela encontra uma pessoa sorrindo para ela na porta, dizendo: eu estava te esperando, Deus vai falar com você. Desarma, sim ou não? Você pode servir no audiovisual. Olha o Jordan ali, servindo. Pessoal lá em cima, ministério infantil. Tem centenas e centenas de pessoas da nossa igreja no Acampa Kids, mas ainda tem alguns tios lá embaixo, lá atrás, cuidando dos nossos filhos. Tem intercessão, tem louvor. Eu sei que você talvez fale: pastor, eu só canto no chuveiro. Não tem problema, faz inscrição para o louvor, faz o teste, a gente deixa o seu microfone fechado, mas pelo menos você fica aqui assim, ó. Você entendeu? Mas a igreja, ela tem N possibilidades para você servir. Os ministérios de crianças, de adolescentes, de jovens, jovens adultos, terceira idade, casais. É tanta coisa que você pode fazer. Você serve a Deus por meio da sua família espiritual. Agora, quer saber outras áreas que você serve a Deus?
e talvez você nem imagina, a sua profissão. Quando você se dedica na sua profissão, você está servindo a Deus. Sabia disso? Eu, como pastor, eu oro todos os dias. Uma vez eu estava conversando numa roda de pastores e eu falei assim, eu não tenho o sonho de ser um pastor famoso. Eu não tenho essa necessidade, não quero isso. Mas tem uma coisa que eu quero. Eu quero ser pastor de pessoas influentes. Eu quero ser pastor que na minha igreja tem cientista, tem advogado, tem deputado, presidente da república, que tem médicos que são os melhores na sua área de atuação. Sabe, nós temos esse sonho. Quando você serve a Deus por meio da sua profissão, engenheiro do mais alto gabarito. Está vendo aquele prédio ali? O engenheiro é da minha igreja. Vai lá no culto, todo domingo, ajuda no acolhimento. Uau, mas Está vendo essa cirurgia aí? Então, esse médico é lá da igreja, essa médica é lá da igreja. Jogador de futebol. Está vendo esse título que o Palmeiras ganhou? Esse jogador é da minha igreja. Que fez o gol. Amém? Eu brinquei lá embaixo que o Corinthians não ia ganhar hoje. Ele não ia perder hoje. Aí falou, por quê, pastor? Porque não joga, aí não perde. Mas enfim, nem assim vocês estão rindo hoje, nem com as piadinhas do Corinthians. Mas vamos voltar para o texto. Você serve a Deus sendo o melhor na sua profissão. Você tem que se dedicar. Algumas pessoas dizem que não contratam mais cristãos evangélicos, porque o cristão evangélico é o que dá pior testemunho. É o que chega atrasado. Mas por que você chegou atrasado? Não, estava na vigília da igreja, aí cansei e cheguei atrasado hoje. Dá uma braveza gospel aqui, pastora. Falta, coloca atestado falso. Não aqui, é uma igreja longe daqui. Mas nós precisamos servir na nossa vida secular, na nossa vida profissional, da melhor forma possível. Assim nós vamos estar pregando Jesus para outras pessoas. Nós precisamos aprender que nós servimos quando nós conectamos o potencial que Deus nos deu com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta. Existe uma expressão que o americano usa muito, que é 24/7, que é fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, se propondo a se dedicar por completo, de forma integral, 24/7. Tudo que eu faço o tempo todo, a toda hora, a todo momento, eu faço com o propósito de cumprir o chamado de Deus para a minha vida, de servir pessoas. E aí, eu quero falar com você para encerrarmos, 5 formas que você pode servir com excelência. Primeira delas, preparado? Se preocupe sempre em identificar a necessidade das pessoas. Sempre. Tudo que você estiver fazendo, aonde você estiver, esteja sempre ligado, identificando as necessidades das pessoas. Eu vou dar um exemplo de alguém que é assim. Apóstolo Joel Cardoso Júnior. Quantos aqui já conversaram com ele e ficaram bravos achando que ele não estava prestando atenção no que você estava falando, porque o olho dele estava assim, ó. Quantos? Levante a mão. Pois é. Você está na fila cumprimentando ele, ele está assim, ó. Ô, vem cá. Você fala, eu estou falando aqui, ele não está ouvindo. Não, ele está te ouvindo. Se você perguntar para ele, ele sabe o que você estava falando para ele. Mas uma vez eu perguntei para ele, falei assim, paizão, por que você faz isso? Eu falei assim, olha para mim, eu estou falando com você. Ele, não, filho, sabe o que é? É porque eu não quero correr o risco das pessoas acharem que eu não dei atenção para elas. Então eu estou te ouvindo, sei que você está falando comigo, mas eu também estou prestando atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, para que todas as pessoas se sintam amadas, cuidadas e queridas. Não seja aquela pessoa que pergunta, está tudo bem? E vira as costas antes de ouvir a resposta. Sabia que tem gente assim? Ei, está tudo bem? Beleza? Beleza. E vai embora. Querido, eu aprendi algo. Se você chega mais cedo na igreja, para você não correr o risco de correr para o seu lugar atrasado sem cumprimentar as pessoas. Tem pessoas que vêm à igreja só esperando um abraço, elas não querem ouvir o louvor, elas não estão preocupadas com quem vai pregar, ou com que palavra que é, que série de mensagens que é, elas só estão na igreja porque elas precisam que alguém dê um abraço nelas.
Então nós precisamos tirar a frieza do nosso coração e começar a procurar e entender a necessidade das pessoas. Quando nós entendemos as necessidades das pessoas, nós servimos, nós estendemos a mão, nós começamos a mostrar mais humanidade, ou na verdade nós começamos a revelar em nós o caráter de Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: qual que é a sua necessidade hoje? Qual que é? Nós precisamos aprender a fazer essa pergunta: posso te ajudar de alguma forma? Posso te servir de alguma maneira? Existe algo que eu possa fazer para abençoar a tua vida? Nós temos que estar, e aí tem outra coisa, se você está perguntando, você tem que estar disposto a ir. Tem que estar disposto a fazer. Mas não existe nada mais nobre do que você saber identificar as necessidades das pessoas. Tito 3,14, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. É o pastor Alex que está falando para você atender as necessidades do irmão? Não, é a palavra. Nós precisamos estar atentos e dedicar às boas práticas. Nós precisamos fazer como Jesus fazia. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, ele pergunta para aqueles cegos: o que vocês querem que eu te faça? Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Escute o que eu estou te falando, uma palavra profética para a nossa igreja nessa manhã, amém? Nós precisamos desacelerar. O mundo está cada vez mais rápido, mais acelerado, mais líquido. As coisas estão cada vez mudando com mais velocidade. Era o iPhone 14, agora é o 15, já estão lançando 16 e você ainda está no 8. E aí você pensa: meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar toda essa tecnologia? Será que eu vou conseguir entender o que está acontecendo à minha volta? Aí a gente naturalmente começa a andar dentro de uma ansiedade, achando que o mundo tem que ser numa velocidade. Ei, para! Outro dia eu fui buscar um pastor no aeroporto, ele ia ministrar aqui, aí eu fui buscar ele no aeroporto de manhã, a gente não tinha nada para fazer ao longo do dia, ele pelo menos não tinha nada, eu tinha bastante coisa, mas dava para me organizar, tinha separado para servi-lo naquele dia. Aí eu peguei ele no aeroporto, a gente pegou a mala e foi, e começamos a andar pelo saguão do aeroporto. Quando eu vi, eu estava andando sozinho, puxando a mala dele, eu olhei, ele estava lá atrás, e ele assim, ó, a gente era bem amigo, ainda é bem amigo, e ele meio debochado. Ele falou: mestre, você está com pressa do quê? Aí eu parei e falei assim: não sei. Olha só, isso é muito poderoso. Voltei, ele falou assim, ele é bem mais velho do que eu, então eu ouvi tudo que ele tinha para me dizer. Ele falou: cara, desacelera. Se você continuar acelerado assim, você vai perder algumas oportunidades. Ele deu mais alguns passos, tinha um quiosque daqueles Bavarian Nuts lá, sabe? Que é cheiroso, maravilhoso. Aí ele chegou para aquela mulher e falou assim: você está bem? A mulher assustou. Ele falou assim: Jesus te ama. Existe um propósito para a tua vida. Não ache que você vai ver uma vida infeliz, miserável. Deus te abençoe. Aí ele continuou andando e falou assim: se você continuar nessa velocidade, você vai perder a oportunidade de abençoar pessoas. Então preste atenção. Pare. Não ande, não precisa andar na correria, na velocidade. Se você fizer assim, você vai perder a oportunidade de abençoar pessoas. Terça-feira agora, eu estava conversando com uma moça da igreja que ia viajar, e aí eu estava na correria, um monte de coisa na cabeça, e ela falou: não, pastor, vou viajar e tal. E aí, fui embora. Quando eu cheguei no carro, eu falei assim: meu Deus, eu nem orei com a pessoa. Ela vai fazer uma viagem super importante que ela está sonhando, e eu não dei a mínima atenção porque eu estava correndo. Na sexta-feira, ligue: estou passando aqui para abençoar a tua vida. Sei que você vai viajar, sei que você está indo viajar. Ela: pastor, muito obrigado. Fez toda a diferença essa mensagem e a preocupação que você teve comigo. Estou para embarcar agora, então aproveite. Está aqui comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: slow down, desacelera. Porque se você não desacelerar, meu amigo, você vai correr e você não vai atender a necessidade das pessoas. Pergunta às pessoas: você precisa de ajuda? Agora, existem alguns obstáculos para que nós não possamos servir as pessoas: egoísmo,
existe o obstáculo do perfeccionismo. O egoísmo é que você só pensa em você. O perfeccionismo é que você fala que você nunca está preparado para servir ou você nunca estará pronto para servir. E o terceiro é o materialismo. Muitas pessoas deixam de servir porque estão mais preocupadas com o dinheiro que ganham do que com a possibilidade de entregar algo a outra pessoa. Segunda forma de você servir com excelência: doe-se com um coração repleto de amor. Veja, não é só servir, não é só perguntar para a pessoa se ela tem alguma necessidade, mas é você se envolver em amor com aquilo, é você se envolver em amor com a pessoa ou com a circunstância. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós precisamos não somente nos preocupar com as pessoas, mas nós precisamos nos envolver com elas em amor. Ministério, querido, não é terapia. Ministério, serviço não é ativismo. Ministério, serviço não é projeção, não é esconderijo, não é enfado, mas é envolvimento e amor. Você não se envolve nos ministérios para terapia. Vou me envolver para espairecer a cabeça. Não, você se envolve porque você quer compartilhar o amor que Deus tem derramado sobre a sua vida com outras pessoas. Você consegue imaginar nós continuarmos vivendo isso como igreja? Quão poderoso será? Mas existem alguns inimigos do amor: a ingratidão, a comparação e a crítica. Muitas vezes nós não conseguimos amar na plenitude ou servir em amor na plenitude, porque nós somos muito ingratos, muito competitivos e muito críticos. Deixa eu te falar algo: você sempre vai achar alguém que faz o que você faz melhor do que você. Está aqui comigo? Você sempre vai achar alguém que faz o que você faz melhor do que você. Só que não é isso que determina se você vai ser alguém de sucesso aos olhos de Deus ou não. Mas é quanto amor você emprega naquilo que você está fazendo. Porque tem gente que faz melhor do que você, mas não faz com amor. Agora, você pode não ser o melhor ainda, mas se você fizer com amor, faz toda a diferença. Sim ou não? Às vezes quando eu vou ao médico, eu prefiro um médico que demonstra atenção do que, na verdade, algumas questões técnicas. Porque eu não vou saber, numa consulta de rotina, se ele é tão bom tecnicamente. Mas eu vou perceber se ele falar assim: então, mas quando isso começou? Faz quanto tempo que você está sentindo isso? Deixa eu te examinar. Está aqui? Não é assim que você não vai se sentir mais seguro? Você não está numa mesa de cirurgia para saber se aquele médico é bom tecnicamente, mas você vai entender que ele se preocupou com você. O amor é o diferencial. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: o amor é o diferencial. Terceira verdade, ou terceira forma como nós podemos servir com excelência: compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida com autenticidade e sensibilidade. Você quer servir outras pessoas? Esteja disposto a compartilhar a sua história. Sabia disso? Às vezes apenas você sentar com alguém e compartilhar a sua história é decisivo na mudança de vida dessa pessoa. Sabia disso? O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: uma ferida fechada, um ministério aberto. Cadê o pessoal do 30 Semanas aí? Tem alguém aí? A gente fala muito sobre isso nas quintas-feiras. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Quando você passa pela experiência de ser curado, pela experiência de ser transformado, e você entende que essa transformação veio e você começa a compartilhar o que Deus fez na sua vida com outras pessoas, você está servindo com excelência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Às vezes você pensa que é só fazer. E eu estou falando para você que além de fazer, o simples fato de falar, de compartilhar, faz toda a diferença. Nós temos o projeto Amor Mães Gestantes, e quinta-feira agora a Joana deu testemunho dela lá no projeto. E aí a Adriana em casa falou assim: amor,
Se eu já amava a Joana, agora eu amo mais. Porque ouvir ela compartilhar o que Deus fez na vida dela foi tão impactante para mim. Querido, talvez você ache que a sua história não pode mudar a vida de ninguém. Mas tem pessoas que precisam ouvir exatamente o que você tem a dizer. Às vezes a gente gasta tanto tempo falando de coisas que não edificam, sim ou não? E a gente precisa começar a sentar em volta da mesa e compartilhar coisas que edificam. O que Deus fez na sua vida? Como Deus restaurou a sua sorte? Como Deus restaurou o seu casamento? Como Deus trouxe os seus filhos que estavam afastados dos caminhos do Senhor de volta à casa do Senhor? Como Deus mudou a sua sorte profissional? Sabia que tem pessoas que acham que não vão vencer profissionalmente? Você é alguém de sucesso na vida profissional e o seu testemunho pode inspirar outras pessoas. Então diga assim: eu preciso ser curado, porque essa cura vai me levar a servir pessoas. Estamos chegando ao final. Quarta forma como você pode servir com excelência. Nunca desista do seu chamado. Oh, glória a Deus. Nunca desista do seu chamado. Olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Acho que você não entendeu, não teve nenhum glória. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Você pode aplaudir ao Senhor? John Wesley, o fundador do metodismo, ele diz assim: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Gaste a sua vida, mesmo que os desafios venham. Nós passamos por muitas lutas na nossa vida. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós não estamos falando de um homem que viveu uma vida plena, sem nenhum problema, sem nenhum desafio. Se você lê a palavra de Deus, como eu sei que você lê, você sabe que Paulo se apresenta nas suas cartas como prisioneiro do Senhor, como aquele que sofre por causa do Evangelho. Não é um homem que viveu uma vida de resorts, hotéis de luxo, comidas caras, mas foi um homem que viveu boa parte da sua vida e o seu ministério, passando por limitações e provações. E ainda assim ele diz: essa é uma graça que Deus nos deu, e eu não vou desanimar. Eu quero liberar outra palavra profética, eu posso? Existem pessoas aqui que precisam voltar à ativa. Existem pessoas aqui que precisam sacudir a poeira, abrir os olhos, levantar a cabeça e seguir. Você talvez tinha tanto envolvimento, estava tão envolvido nas coisas do Senhor, e hoje você talvez não está mais tão conectado assim com aquilo que Deus tem para a sua vida. Você desanimou, alguém te machucou, alguém te feriu, algum líder não supriu as suas expectativas, e eu peço perdão por isso. Algum pastor talvez não deu a atenção que você merecia, peço perdão por isso. Mas deixa eu te falar, o Deus que te chamou, o Deus que te vocacionou, o Deus que te capacitou, Ele está te esperando. E Ele quer usar tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos, para que pessoas possam ser transformadas. Então se você está inerte, parado, passivo, chegou a hora de você servir. Blinde o seu coração. Blinde o seu coração. Que o seu coração de servo, ele não desfoque daquilo que Deus tem. Para que você entenda que você é mordomo daquilo que Deus te confiou. Para que você entenda que não é uma competição, mas é uma caminhada de serviço. Que você entenda que você não faz por amor, que você não faz por obrigação, mas você faz por amor. Não desanime. E por último, e aí eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Por último, e o mais importante, aleluia.
Sirva sempre, preste atenção, sirva sempre, empoderado, empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum serviço é pleno se não for selado, se não tiver o selo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos dedicar em servir, cheios do Espírito Santo. Preste atenção, igreja, corpo de Cristo, ser filho de Deus, é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que sentar na cadeira. E nem vou falar daqueles que só vêm, sentam na cadeira e reclamam, não vou falar, não é a propósito de hoje, amém? O propósito de hoje é falar sobre servir. Porque se você enxerga alguma necessidade, preste atenção, essa é outra coisa que o Espírito Santo está falando no meu coração. Se tem algo que não está bom, você pode comunicar, mas também se coloque à disposição para ajudar. Pastor, eu estou vendo que as crianças às vezes estão correndo demais, está faltando o professor no Ministério Infantil, posso ajudar? Pastor, o som não está bom, querido. Posso ajudar, pastor? Eu posso ajudar no som? Nem que seja para enrolar o cabo, para aliviar a carga de quem opera o som, para que ele possa fazer melhor. Nós podemos olhar as necessidades e nos colocar à disposição para servir. Mas tudo isso só é possível se nós estivermos dispostos a nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Servir é muito bom, diga assim, servir é muito bom, mas servir empoderado pelo Espírito Santo é extraordinário. Empoderamento, querido, é o ato ou efeito de dar ou adquirir poder ou mais poder. Empoderar não é só dar poder, é dar mais poder. E a fonte de poder para o ministério de serviço é o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o... Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Siga a agenda do sobrenatural. E eu concluo dizendo que o verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios, mas deixa que Deus o use para todos os propósitos dele. Eu vou ler de novo. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Deus está nos chamando para sair da vida monótona. Deus está nos chamando para sair da passividade. Deus está nos chamando para sair da inércia. Adriana às vezes fala assim: você não para? Eu falo assim: não consigo. Eu não consigo. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei os montes que eu tive que transpor. Como eu sei que você sabe muito bem como você chegou até aqui. E a coisa que eu mais desejo de todo o meu coração é ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Eu entendo que tudo que eu faço ainda é nada perto do que Ele fez por mim. O dia que você achar que você já fez demais, talvez tenha pouco dele em você. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós entendemos a necessidade de que precisamos servir. Não estou falando que você precisa ter burnout, que você precisa entrar em depressão, estresse, crise de ansiedade. Não estou falando isso. Porque quando nós servimos empoderados pelo Espírito, nós servimos debaixo de uma unção de equilíbrio. Correríamos e não nos cansaríamos, como diz o profeta. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar para que Deus possa testificar e selar esta palavra no teu coração. Que
Que você possa sair daqui disponível a servir, a se preocupar com as necessidades do seu irmão, a se preocupar em compartilhar o teu coração, em se preocupar em servir aos irmãos em amor, entender que as suas experiências, a sua história, o seu testemunho, ele tem a capacidade de restaurar vidas e pessoas. Mas eu oro para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Enquanto nós vamos louvar e adorar ao Senhor e você está de olhos fechados, eu sei que essa palavra é uma palavra de confronto, eu sei que essa é uma palavra muitas vezes que mostra como nós estamos vivendo, mas Deus não faz nada por constrangimento, Deus não nos constrange de forma negativa, Ele não nos coloca numa posição onde nós nos sentimos inferiorizados e menosprezados. Tudo que Deus revela, tudo que Deus faz, como Deus se comunica conosco, tem um propósito de nos levar adiante, tem um propósito de nos impulsionar a sermos melhores, tem um propósito de nos revelar a sua face, para que entendamos aonde devemos estar e o que devemos fazer. E se nessa manhã de alguma forma essa palavra ministrou ao teu coração e você entende que você precisa aperfeiçoar a arte de servir, você que entendeu que você está na terra para servir e você quer aperfeiçoar esta arte no seu coração, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui ao altar do Senhor, para que juntos possamos buscar esse empoderamento do Espírito, para que juntos possamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, com seus olhos fechados, e você que entende que você precisa ir além na arte do servir, sai do seu lugar, vem até o altar do Senhor, porque nós vamos orar nessa manhã.